Abençoa. Glória a Jesus. Nós vamos então nesse momento, sem demorar mais, fazer a meditação na palavra de Deus. Abra sua Bíblia na carta aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Como eu anunciei domingo, hoje nós vamos refletir sobre a lição 11 da nossa revista da EBD. Estamos usando a CPAD. É uma lição que deveria ter sido ministrada domingo, dia 15, mas em função da nossa festividade, essa lição ficou prejudicada. E para não ficar sem a sequência, Deus colocou no meu coração para que hoje estivéssemos pensando sobre ela. O título da lição é muito interessante, o assunto. Todo o trimestre na escola bíblica, nós estudamos sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Os que estão frequentando a escola bíblica perceberam que esse trimestre foi um trimestre muito rico. Aprendemos muito da palavra de Deus. E você que não tem o hábito de frequentar a escola bíblica, aproveito para te incentivar. Eu sei que não é fácil frequentar a escola bíblica. Aliás, toda reunião de ministração, toda reunião de estudo não é fácil. Estudar não é fácil, raciocinar não é fácil. Até lá fora, na vida secular, tem gente que não consegue estudar, ler é difícil. Então esse trabalho muito importante do ensino bíblico, do estudo bíblico, sofre muito também na igreja, tá? Mas é questão de hábito e de força de vontade, de decisão e de dedicação. Vou frequentar a escola bíblica, vou pagar esse preço. Pode ter certeza que você vai ser muito enriquecido, principalmente se você trouxer toda a sua família, tá bom? Então vamos fazer a leitura. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 5 em diante. Filipenses capítulo 4. Diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou na outra versão diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas, com ação de graças. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Amém? Deixa a Bíblia aberta e nós vamos pensar. Como os irmãos não trouxeram as revistas, eu penso que alguns trouxeram, outros não. Eu coloquei ali no Data Show pelo menos as principais divisões. O título da lição
uma vida cristã equilibrada. Uma vida cristã equilibrada. A verdade prática da nossa lição, se estivéssemos no domingo, seria essa. A fim de termos uma vida cristã equilibrada e frutífera, precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é agradável. Ocupar a mente com tudo aquilo que é agradável. Eu penso que daqui não vai dar para... Não vai mesmo, porque a bateria diminuiu, viu, Samuel? Tem que ser por aí, pode passar. Os objetivos que nós precisamos alcançar nessa aula de hoje são esses aí. Primeiro, conscientizar a respeito da excelência da mente cristã. Hoje, nós vamos entender que para ter uma vida equilibrada, a mente tem que estar equilibrada. Se a mente não estiver controlada, a vida cristã é descontrolada também. Uma coisa não funciona sem a outra. Então, precisamos conscientizar disso hoje. Tá? A mente é excelente. Se ela não for excelente e cuidada, a vida cristã não vai ser equilibrada. Segundo, compreender o que deve ocupar a mente do cristão. Tem muita coisa que é jogada todo dia. E nós vamos entender o que deve ocupar a nossa mente. E o esforço que precisamos fazer sobre isso. E em terceiro, analisar a conduta de Paulo como modelo. Pode continuar, Samuel. Bom, eu coloquei como introdução esse texto. O Evangelho não apenas proporciona salvação, porque a salvação ela é instantânea. Quando a pessoa aceita Jesus, ocorre a salvação. Aí depois da salvação, começa um processo de vida, de mudança, de maturação, de produção de frutos. Tá? Então o Evangelho não apenas proporciona salvação, mas também um conjunto de princípios de vida. São valores que transcendem a vida terrena. O Evangelho é poderoso para transformar o caráter de uma pessoa. Então a pessoa entra, aceita Jesus, recebe salvação, desse momento em diante começa um processo de santificação na sua vida. Sua vida começa a ser transformada. Seu caráter começa a ser transformado, tá? Esses valores, esses princípios de vida, esses valores, eles são superiores aos valores terrenos. Então nós começamos a levar uma vida aqui na terra, mas que lança luz para o futuro. O crente, ele vive na expectativa da vida eterna, da vida com Deus. A nossa vida não termina aqui. Nós estamos trabalhando, vivenciando aqui uma espécie de estágio, tá? Tudo aqui é teste para a nossa vida futura, para a nossa vida eterna. Então, essa é a introdução. Eu queria pensar, está muito longe mesmo, viu, Jonathan? Daqui não dá. Depois nós temos que fazer um esquema. Pode passar. Glória a Jesus. O primeiro ponto da nossa lição, está aí, ó. Pode ler comigo? A excelência da mente cristã. O pastor Meyer Perman escreveu o seguinte, escute o que eu vou falar. O pensamento é o pai da ação. Olha para mim. Pensamento é o pai da ação. O que essa frase te fala? O que essa frase te indica? É que se você pensar uma coisa repetidamente, aquilo vai virar uma ação. Concorda comigo?
Tudo aquilo que você pensar muito, pensar, mais cedo ou mais tarde você vai transformar aquilo em ação. Enquanto é pensamento, ninguém sabe, ninguém vê. Mas, com o passar do tempo, a ação vai aparecer. É verdade. Então, o pastor Meyer diz que o pensamento é o pai da ação. Quando eu faço alguma coisa, eu pratico alguma coisa, é porque eu pensei naquilo. Exemplo, se eu fiz uma boa obra, primeiro, aquilo não foi no estalo. Eu pensei naquilo. Aquilo veio à minha mente. Aquilo foi trabalhado. E de repente, eu decidi transformar aquele pensamento, aqueles pensamentos em ação. Eu começo então a ajudar alguém numa boa ação. Mas os pecados passam por aí também. Se a pessoa deixar que o pecado povoe a sua mente, normalmente aquilo vai virar ação. Então nós começamos a aprender o seguinte: eu não posso pensar. O erro, não. Eu tenho que cuidar da minha mente. E nós vamos ver hoje, irmãos, que é uma área complicadíssima. O fato de ter aceitado Jesus, se tornado crente, a pessoa não está livre disso, não. Alguém escreveu, diz que quando você levanta cedo, o primeiro pensamento que vem é o ruim. É os pensamentos difíceis, é o primeiro que bate a porta. Toda hora você tem que rejeitar. E às vezes a pessoa pensa: meu Deus, eu estou em pecado. Olha o pensamento que me veio. Não, ainda não é pecado. É pecado se você permitir que eles façam residência na tua mente. Alguém escreveu o seguinte, que você não pode proibir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninho, né? Já pensou o passarinzinho? Ele pode até voar, sobrevoar, mas fazer ninho na tua cabeça, aí você está... O pensamento é a mesma coisa. Então você tem que vigiar isso todo dia, toda hora, todo momento. O pastor Meia escreveu o seguinte ainda: o cérebro é o quartel-general do nosso corpo. Por isso temos que ter muito cuidado com a nossa mente, com os nossos pensamentos, pois eles antecedem as nossas ações. Então, quartel-general do corpo está onde, irmãos? Toda a força, né, Vieira? Você que é militar? A polícia está espalhada por aí, mas tem um quartel, tem uns comandos, onde está toda a estratégia, onde está os armamentos, as munições, as reservas. A mente é do mesmo jeitinho com relação ao corpo, irmãos. É lá que concentra. E a Bíblia fala que é tão complicado que ninguém conhece a mente do homem, só Deus. A pessoa está junto com a gente e está pensando um monte de coisas, você nem imagina. Você nem imagina o que passa na mente, é uma coisa estrondosa a mente, é uma profundidade. Então Paulo foi muito sábio com essa lição. A primeira divisão ali, 1.1, nossos pensamentos. O verso 8 diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mudança na forma ou em nossa forma de pensar. Quando você recebe Cristo, você estabelece um critério: vou pensar diferente, tá? Porque se você não vigiar isso, mesmo crente, você vai pensar só o mal. Tem gente que só pensa o mal. Ele vê uma pessoa e ele não imagina uma virtude, ele vê primeiro o defeito, ou ele imagina o defeito. É uma tendência nossa, é um defeito de fabricação, é uma sequela pecaminosa que veio desde Adão. Nós temos defeito de fábrica. Você olha alguém, ao invés de ver ou imaginar uma virtude, olha essa pessoa,
Entendeu? Você pensa logo, olha, não fui não, sei lá, viu? Tem gente que tem uma capacidade espiritual, né? Pensa que é espiritual, né? De ver o mal, não fui com a cara. Às vezes a pessoa é gente boa, mas a gente tem uma capacidade de ver o ruim primeiro. De ver as qualidades péssimas, os defeitos, tá? Glória a Deus. Nossos pensamentos. O apóstolo quer mostrar que a experiência de salvação em Cristo produz uma mudança contínua em nossa forma de pensar. Tem que produzir. Eu não posso continuar pensando do mesmo jeito, não. Eu tenho que vigiar isso todo dia, tem que melhorar a cada dia. Na medida que eu vou vivendo a vida cristã, eu vou crescendo, estudando a Bíblia, meditando, aplicando a palavra de Deus, amadurecendo, o processo de maturidade espiritual vai acontecendo na minha vida, eu tenho que ir mudando de vida. A minha mente não pode estar do mesmo jeito quando eu aceitei a fé, cheia de essas coisas que eu falei, cheia de traumas, cheia de defeitos, cheia de resquícios mundanos, imorais ou maldosos. Alguém um dia chegou para falar: pastor, o senhor tem um olho muito bom. Eu falei: graças a Deus, por isso que eu estou pedindo todo dia. O senhor só pensa o que é bom, o senhor não está vendo? Eu falei: não, só quer ver a coisa boa mesmo, irmãos. E eu sou surpreendido de vez em quando, porque eu estou pensando só coisa boa, aí acontece algumas coisas que me deixam decepcionado, mas eu louvo a Deus, porque eu estou trabalhando, Vieira, para ver o que é bom. Até que Deus pode, com discernimento, me mostrar alguma coisa, mas eu quero continuar tendo olhos e mente sadia, para pensar no que é bom. Amém, meus irmãos? Porque se eu quiser pensar no que é ruim, irmãos, isso aí eu já tenho naturalmente, eu não tenho que aprender isso. Isso eu herdei, eu trouxe isso. O Evangelho, ele deve ser poderoso para mudar o caráter de uma pessoa e torná-la apta a tomar para si o jugo de Jesus, o fardo de Jesus. Não foi isso que Jesus falou? Mateus 11:30. Aprendei o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus tinha uma capacidade de ver o que era bom, de tirar o melhor das pessoas. E nós precisamos disso, né? Paulo exorta-nos aqui a preenchermos a nossa mente com aquilo que gera vida e maturidade espiritual, pois nós temos a mente de Cristo. Cristo tinha essa mente, essa capacidade. 1 Coríntios 2,16 diz que nós possuímos a mente de Cristo. Mas que mente é essa que só vê a impureza, que só vê o imundo? Isso não pode ser assim. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que buscar isso todo dia. Senhor, eu quero ser curado. Nossos pensamentos fazem muita diferença na nossa vida. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos para frente. O ponto 2. Pensamentos controlados. Pensar nas coisas que são de cima. Colossenses 2:2, 3:2 que eu coloquei. Que coisas que são de cima, irmãos? Eu nunca fui lá, não sei nada que é de cima. Não, as coisas que são de cima estão reveladas na Bíblia. Então você quer pensar nas coisas que são de cima? Pensa na Bíblia, tá? Aprenda com a Bíblia. Pensar na virtude, no amor, na caridade, na benignidade, na bondade. Olhar para as pessoas e pensar coisas boas. Eu tenho que estabelecer uma guerra. Uma guerra. Isso sugere uma batalha. Hoje eu vou levantar cedo e eu vou pensar só no que é sadio. Já pensou isso, irmãos? Levantar cedo e falar: olha, não vou aceitar passar na minha mente, porque os pensamentos vão chegar. E o fato deles chegarem à tua mente não significa que você está caído em pecado, não. Chega para todo mundo. Chega para todo mundo. O erro é você permitir, lembra do passarinho, é que ele faça um ninho, que você acaricie o pensamento, repita o pensamento,
Se você repetir o pensamento, permitir que ele volte, dar uma volta e volte de novo, você está acariciando ele, vai gerar fracasso. É perda dessa batalha. Você está perdendo a batalha. É dia menos dias, você está caindo. Ou pelo menos em fraqueza. Porque nós não estamos conseguindo controlar os pensamentos. Além da epístola aos Filipenses, o tema do processo de pensar é tratado por Paulo em muitos outros lugares nas suas cartas. Por exemplo, Romanos 12 e 2. Esse versículo diz o seguinte: mas transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, aquele texto dos primeiros 2 versículos dá a entender o seguinte: olha, nós temos uma batalha todo dia. Todo dia você tem que renovar a tua vida, renovar os teus pensamentos. Você tem que avaliar a tua vida. E tudo passa pela mente, tudo passa pelos pensamentos que você está trabalhando durante o dia. Você tem que controlar os pensamentos. Se você deixar que bons pensamentos povoem a sua mente durante o dia, aquele dia você foi vitorioso. Eu não estou falando só nos pecados, nos pensamentos que são pecaminosos, imundos, sujos, rasteiros, mas mesmo aquelas coisas, se você pensar, rapaz, hoje está um dia difícil, hoje eu nasci com o pé esquerdo, hoje eu estou para trás, hoje que miséria de vida, que patrão, e você vai só pensando e falando, hoje, e aí você sai no trânsito, o trânsito está complicado, você chega em casa, está complicado, você deixa que esses pensamentos, você perdeu o dia, irmãos. Quando chegar de tarde, você está cansado, é capaz de estar deprimido, doente, estressado, porque durante o dia, você foi vencido. Você foi vencido. Você não poderia ter permitido que esses pensamentos controlassem a sua mente. Mas você tinha que lutar contra eles, estabelecendo pensamentos saudáveis. Saudáveis. Existem algumas regrinhas que você pode trabalhar. Por exemplo, verbalizar textos bíblicos. Quando vier uma coisa ruim, impura, imoral, suja, você clama o sangue de Jesus, umas orações que eles chamam de orações setas. Você manda uma seta vibrante e declara e recita um versículo bíblico, ou então canta um hino, né? Sofeja um hino bonito que está na tua mente, ou um que você conheça, e você vai trocando os pensamentos. Ou então, propositadamente verbaliza dizendo, olha, eu não, fala em voz alta, se a pessoa estiver no trânsito vendo você falar sozinho, vai pensar que você é doido, mas você não é doido não, você está fazendo uma guerra santa. Eu não vou aceitar pensar mal contra o meu irmão, eu não vou pensar essa asneira, porque ele é servo de Deus, eu também sou, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Se alguém vê você falar isso, a pessoa está doido, está dirigindo, falando sozinho, mas crente fala sozinho mesmo, né, irmão? Nós oramos, nós cantamos, mas você tem que vigiar, estabelecer guerra. Isso é o que mais acontece, né? Que vida é essa? Deus me esqueceu. Irmão, Deus vai esquecer de alguém, irmãos? Deus não tem nada com isso não, irmãos. Nós estamos aqui na batalha. Ele é parceiro nosso, Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é acolhedor. Se você voltar para Ele com a prática da palavra de Deus, pode ter certeza, Ele vai te ajudar. Mas não erra e põe culpa em Deus, que é pura latada. Deus não faz isso, tá? Ele é parceiro. Agora a gente tem a mania, meu Deus, por que isso permitiu? Por que está acontecendo? Que coisa, está tudo no nosso campo de batalha, irmãos. Eu vou permitindo os fracassos, tá? Alguém escreveu o seguinte: se você não está com sono, não vai para a cama, porque ir para a cama sem sono é vagar nos pensamentos, né? Se eles forem bons, tudo bem, mas dá um trabalho tão grande pensar coisa boa, ou amanhã,
se Deus quiser, eu vou levantar cedo e vou orar pelo irmão Divino Cesário. Que homem extraordinário. Amanhã, a minha esposa, amanhã eu vou orar por ela, vou passar uma mensagem para ela. Amanhã eu vou fazer amor. Esses pensamentos não vêm. Você pensa... Maravilha. Agora os maus pensamentos, isso é uma facilidade, né? Eles vão chegando e vão ficando. De repente você vai alimentando aquilo, a vida vai virando um... Porque é encardido, as coisas vêm. A Bíblia fala que nós temos a natureza pecaminosa, irmãos. A herança pecaminosa. As coisas que não prestam, você não precisa buscar não, elas chegam. Agora as de Deus você tem que buscar. Os bons pensamentos, esse você tem que ir atrás deles. Agora, o pastor Antônio Gilberto, ele escreveu em um livro, que é o seguinte: pensamento são fontes. Se você alimentar tua mente, a fonte de bons pensamentos vai aumentando. Por exemplo, se você não lê Bíblia, não canta, aí os pensamentos bons ficam... Agora, ao invés de ler Bíblia, ler bons livros, conversar com pessoas serenas, conversa sadia, aquelas conversas amistosas, de irmãos com irmãos, que falam das coisas de Deus, ou não precisa ser as coisas de Deus não, mas conversa sadia, boas amizades, você vai povoando a mente com bons pensamentos. Mas se você ficar só conversando com gente fraca, gente mesquinha, gente doente, vendo televisão, só essas asneiras aí da televisão, como é que chama? Eu quero lembrar o nome das novelas aqui, não lembro. Dona Xepa, Amor à Vida, essas coisas. Irmãos, você vai vendo aquilo, é só pobreza. A mente vira um fracasso, irmãos. A Dona Xepa não oferece nada para ninguém, mas o Senhor dos Senhores é uma bênção. Ao invés de perder tempo com isso, visita um amigo, conversa, coisa boa, conversa franca, boa, amistosa, enriquece, povoa os teus pensamentos. Se não, irmãos, a mente vai ficar saturada, e você vai falar, estou doido, estou perdendo a batalha. Não, irmãos, é porque você está alimentando de forma errada. Para você vencer essa batalha na mente, você tem que alimentar a mente com coisas boas. Boa música, boa conversa, boa visão. Aí vai ter bons pensamentos. Amém, irmãos? Estão entendendo? Você tem que alimentar a mente. Aí quando você deitar, vai aparecer aquelas coisas altruístas, né? Sara, a vontade de ajudar alguém. Amanhã, quando amanhecer amanhã, eu tenho um monte de coisas, eu vou fazer, só coisa boa, né? Você estabelece alvos, sonhos. Você sabe que sonhos não são pecados, não é pecado sonhar, é pecado delirar, né, irmãos? Sonho é sonho, delírio é delírio, né? Você sonhar, olha, eu vou ganhar dinheiro, eu quero ser, isso é delírio. Fica, contenta com o que você tem, fala, olha, eu posso ajudar alguém. Sonho faz parte da vida do crente. Mas sonhar coisas hipotéticas, impossíveis, astronômicas, isso é delírio. Isso não te edifica. Tá bom? Vamos para frente, né? 1.3. Agindo com sabedoria. Agindo com sabedoria. Mas antes de pensar isso aqui, ainda, volta um pouquinho aí, Samuel, para o 1.2 ainda. Eu queria ler uma coisa aqui, ó. Pensar nas coisas que são de cima, por exemplo, não sugere que devamos viver uma espiritualidade real, e sim equilibrada, conjugando mente e coração a partir dos valores espirituais na vida terrena. Tem alguns textos aqui, ó. João 17:15, Jesus orando falou assim: Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ser crente não é ficar vagando, eu sou espiritual, não posso conversar, não posso ver nada. Às vezes eu falo aqui as coisas, se eu vi a televisão, agora estou no inferno. Não é nada disso, irmãos. Você está no mundo. Não tem como hoje em dia você não ver uma coisa errada, não. Esse negócio de não poder ver, se eu ver uma foto indecente, não, então você não pode sair de casa, você vai ter um outdoor, você vai ver uma mulher seminua, você vai ver um homem seminua, hoje tem mulher, tem homem, essas coisas
vão acontecer, vão passar na tua... Você está no mundo, Jesus falou assim, eu não te peço que os tires do mundo. Por enquanto, você está aqui, ó, na terra. E essa terra está cheia de erros, de problemas. Você vai trabalhar na empresa no meio de gente podre, gente caída. Mas você vai ter que vencer lá. Jesus vai te dar graça para te livrar, te dar força para continuar sendo crente no mundão. Tá? 1 Coríntios 5, 9 a 10, 9 e 10, tem um versículo muito interessante. Olha aqui, eu quero ler, está aqui no texto da... Eu não estou fugindo não. 1 Coríntios, se você quiser abrir, pode abrir comigo. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Está no texto da nossa lição, na lição que nós estamos estudando, que o comentador colocou. 5, 9 e 10. Olha aqui o 9, diz assim, ó. Já lhes disse, por carta, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ponto. Não devem associar com pessoas imorais. Aí o 10 ele fala, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo. Então não tem como, divino, você não associar com o imoral. Vai ter dia que você tem que construir uma casa para um imoral, ladrão, não tem nada a ver. Você vai lá, constrói, ganha o dinheiro dele e continua crente. Você não vai concordar com ele, mas não tem que brigar também. Agora o que Paulo está falando aqui, no verso 11 ele fala, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar com qualquer crente. Misericórdia. Não deve associar com um crente que se diz que é crente, mas que é imoral, ladrão, essas coisas. Aí crente ruim dessa espécie, Paulo está falando, esse você tem que afastar dele. É puxado esse texto de Paulo, 1 Coríntios 5, 9, 10 e 11. Sair do mundo não tem jeito. Jesus falou também na oração sacerdotal, não os peças que os tire do mundo. Você vai cruzar com toda espécie de gente, e não tem nada a ver, irmão. Você continua crente. Se você não puder influenciá-lo, é só você não deixar ele te influenciar. E vamos embora para frente. Tá? Dá testemunho de crente e rompa em fé. Mas Paulo está dizendo, cuidado com o irmão caído. Se você não puder ganhá-lo, não conviva com ele, porque ele vai contaminar a tua vida. É sério, né, irmão Vieira? O crente ruim, se não transformar, ele vai fazendo um envenenamento. Porque ele vai colocando pensamentos ruins. Porque como ele está aqui junto com você na igreja, você tem uma abertura para ele. Aí ele só pensa negativo, ele só fala o que não presta, ele é contra, ele é murmurador, ele é fofoqueiro. Aí você vai ficando também. De repente, você fica também. Um dia, eu não conto o santo, só conto o milagre, não tem problema, né? Eu fui no simpósio e voltei de carona com um pastor. E esse pastor veio de lá aqui, falando das coisas, da vida, do ministério dele. Misericórdia, Silas. Quando eu cheguei aqui, eu estava quase desviado. O homem falou de Deus e todo mundo. Não tinha ninguém, não tinha líder, não tinha sistema, não tinha igreja. Está tudo errado. E quando eu terminei, eu falei para minha esposa, olha, eu tenho que fazer uma oração para Deus tirar da minha mente tudo que eu ouvi nessa viagem. Porque que coisa. Aí eu lembrei do texto de Paulo. Falei, olha, se conviver com esse, desvia mesmo. Vai todos os dois para o inferno. E sem passagem de volta. Porque... o irmão que está caído, fracassado, que murmurador, é terrível, irmãos. Porque você tem uma abertura. Ele era pastor. A princípio, tudo que ele falava para mim estava tendo validade. Até que eu percebi que ele estava caído. Então, Paulo falou isso aqui, ó, nesse texto. É uma facilidade de irmãos contaminar irmãos. Às vezes eu nunca me levantei contra um líder, mas vem um companheiro e começa a falar mal do meu líder. De repente, olha eu entrando. Porque está vindo, porque se vindo um lá de fora, Divino Cesário, se vindo de um ímpio lá, você não aceita, você não conhece, rapaz. Sempre porque você não é crente, você não aceita. Mas quando chega de um irmão, aí você vai fazendo páreo com ele. Vocês estão me entendendo, gente? Estão entendendo o perigo da murmuração, o perigo da fofoca? Porque quem está lá fora, se falar mal, você não aceita.
Você está fechado para a conversa que vem de lá. Se você não puder influenciá-lo, você não se deixa influenciar. Mas quando está no meio da irmandade, é um perigo tremendo, irmãos. Porque chega um aqui e fala uma coisinha contra o pastor Ismael, para mim, e eu, a princípio, fico assim, mas ele fala, rapaz, esse irmão tem credibilidade. Deve ser verdade. E às vezes aquilo é uma mentira. É chamado de difamação, murmuração, intriga, fofoca, mentira, engano. Por isso Paulo falou, cuidado com pessoas que se dizem da igreja, mas que são caídos na mente. A mente está doente, a mente está vencida. Eles não conseguem falar em crescimento, só em derrota, só em fracasso. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos para frente. Agora, agindo com sabedoria. Um estilo de vida que mantém a mente ocupada com as coisas de Deus. Sabemos que a sociedade atual é dominada por ideologias contrárias ao Evangelho. Claro. O mundo é completamente distorcido, né? Mas Deus nos enviou para fazer o contrapeso. O mundo está caído, mas a igreja está vencedora. Nós temos um outro tipo de pensamento. Então, se alguém falar, esse vem com a palavra, uma asneira, uma derrota para você, você não pode concordar com isso. Fala, não, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho uma visão diferenciada do que você está falando. Está difícil, o mundo está perdido, o mundo está num fracasso, mas Deus tem a resposta para esse mundo, você tem a palavra. Então, qual que é a sabedoria? Você pauta a tua mente segundo a Bíblia. Não, você não pode ceder às expressões do mundo. Você pensa conforme a palavra de Deus. Imagine isso, amanhã você levanta cedo e vai trabalhar. Toda vez que você ouvir uma palavra, alguém venha com uma palavra, fruto de um pensamento doente, fracassado, miserável, você leva uma palavra, fruto de uma mente sadia, uma palavra de Deus. Você vai fazendo a diferença. Por quê? Porque o crente tem que pautar sua mente pela palavra de Deus. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lança a Bíblia na tua mente aí. Pode lançar a Bíblia, leia muito, leia. Ouça, na hora certa, quando for necessário, tua mente vai estar cheia de palavras boas, que você pode verbalizar para ajudar alguém. Amém, irmãos? Pastor, amigo meu, conta uma história, que a pessoa subiu lá no prédio e resolveu suicidar. E juntou aquele povão, e, não, vou pular. Aquela história que acontece mesmo, né? A pessoa deprimida, aí subiu, está lá, querendo pular. E tinha tudo lá, tinha padre, pastor, todo mundo, todo tipo de líder estava lá. Chegou um irmãozinho e falou, pastor, deixa eu ir lá, que eu vou convencer ele. Eu convenço ele. Rapaz, você vai lá, aquele lugar é perigoso, você está lá. Não, pode ir. Então subiu, pediu autorização aos policiais, ele subiu. Depois de uma meia hora de conversa, Patrícia, ele gritou, não, eu também vou pular, estou desanimado. Em vez de ele convencer o que ia pular, o outro convenceu ele. Ele não tinha nada. Ele tinha a mente vazia, ele não tinha palavra. Ao invés de ele convencer o outro a não pular, ele gritou, não, eu também vou pular, desisti da vida. Quando você tem Bíblia, boa coisa, palavra de Deus, você pode aconselhar alguém. Mas se você não tem, as pessoas vão te vencendo, te convencendo, você fica um fracassado. Existe uma palavra feia que eles usam, Maria vai com as outras, né? Eu sei não, viu, Maria Ferreira? Aquela pessoa que não tem opinião própria. Chegou alguém e fala uma coisa, não, ele está daquele jeito. Chegou outro e fala uma coisa, aí puseram a apelido de Maria vai com as outras. Ou seja, ele nunca tem opinião própria. Porque você tem Deus na vida, conhece a palavra de Deus, mas irmão, pode vir do líder que vier, falar, não aceito não, eu não aprendi assim não. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Bíblia, e eu tenho uma mensagem diferente no meu coração. Eu não concordo. Minha mente está cheia de coisas boas. Amém, meus irmãos? Vamos para frente. Tópico 2. Leia lá, o que
Todos lendo, vamos juntos, irmão? 1, 2, 3. O que deve ocupar a mente do cristão? No texto de hoje nós colocamos aí. Bem, ele começou, 2.1. Tudo que é verdadeiro e honesto. Paulo falou lá. Tudo que é verdadeiro e honesto. Desenvolver uma conduta autêntica, transparente e decorosa. Desenvolver uma conduta autêntica, transparente e decorosa. O que eu penso? Tudo que é honesto. Você pode pensar qualquer coisa. É honesto? É autêntico? É verdadeiro? É transparente? É decoroso? Então posso pensar. Se for alguma coisa que você tem que esconder de alguém, ó, não posso falar não, eu vou falar só para você, porque eu confio em você. Isso está errado. Isso não é pensamento. Pensamento autêntico, você pode exteriorizar ele. A não ser que seja uma coisa que você está preservando para o bem de alguém. Do contrário, se você tem que esconder de alguém, é porque você está pensando coisas que não é honesto. Amém, irmãos? Então, o que eu vou ocupar minha mente? Tudo que é verdadeiro. Se você ouviu falar alguma coisa, perca tempo com isso não. Não encha a tua mente de bobagem sobre uma coisa que você nem sabe se é verdade. Então já deleta. Antigamente Paulo não tinha, senão Paulo tinha escrito aí, né? Se ele tivesse escrito na época da informática, Paulo ia falar assim, gente, ó, se não for verdadeiro, deleta. Se não for honesto, deleta também. Deletar é apagar, esquecer, tirar da mente. Pensa só o que é bom. Tá? Agora, se for verdadeiro e for honesto, porque tem coisa que é verdade, mas não é honesto, não é bom. Nós vamos ver daqui a pouco. Tem que pensar também não. Tem que deletar. Vamos seguir, 2.2. Tudo que é justo, conduta pautada pela defesa do que é justo. Irmãos, o padrão de justiça divina deve nortear o nosso comportamento moral em relação a Deus e às pessoas. Então, entre mim e Deus é justo comigo, sim ou não? Deus é justo com você? Claro que é. Então Ele espera que o seu padrão de conduta nos relacionamentos seja do mesmo jeito, um padrão de justiça. O que você não quer para você não quer para os outros. Você vai andando na rua aí, eu vi num caminhão assim, ó. Deus te dê em dobro tudo que desejar a mim. Eu falei, misericórdia para alguns crentes aí. Já viu essa frase? Nos caminhões, assim, nos lameiros do caminhão, assim, ó, Deus te dê em dobro tudo que desejar a mim. Aí eu falei, sangue de Jesus tem poder. Deixa eu pensar coisa boa desse. Mas é mais ou menos honesto, né? Se eu penso coisa boa do Vieira, eu estou plantando coisa boa para mim. Tá? A Bíblia diz que quando você ora para alguém, e Deus responde a sua oração, Deus responde lá e em você. Então quando você intercede por saúde para alguém, Deus responde lá e te dá saúde também. Tudo que você pede para alguém, Deus manda em dobro para ele e para você. Por isso que é bom interceder, orar pelos outros, abençoar. Quando você abençoa alguém, a bênção vai lá e se a pessoa não for suporte para a bênção, a Bíblia diz que ela volta para você. Então quando você tem pensamentos bons, você vai abençoando as pessoas e vai ficando abençoado. Alegre, animado, feliz, forte na fé. Tem problema nenhum que te abala. Por quê? Porque você tem o hábito de abençoar pessoas, de ver coisa boa nas pessoas, ver as virtudes e desprezar os erros, né? Tudo que é justo, tá? Se não é justo, irmãos, eu vou pensar, eu vou querer, eu vou matutar, eu estou desagradando a Deus, eu vou perder a batalha na mente. Eu vou atrair problemas para a minha vida, tá? Terceiro, 2.3. Tudo que é puro e amável. Aqui, pureza é singeleza e sinceridade. Aqui,
Amável é aquilo que edifica os relacionamentos. Edifica relacionamentos, então é amável. Posso pensar nisso. Mas se não é singelo, se não é puro, se não é sincero, então eu não posso pensar. Se não edifica os relacionamentos, então eu não posso pensar. Eu só posso pensar coisas que é puro e amável. Se eu fizesse uma pergunta hoje, eu não preciso responder, mas será que a resposta nossa para nós, será que tudo que eu pensei hoje é puro e amável? Oh Deus, hoje eu só pensei coisa pura e amável. Com certeza que não, né, irmãos? Nós somos um fracasso em vida. Mas a Bíblia está dizendo assim, ó, Paulo está falando, irmãos, você aceitou Jesus, está salvo, nome no livro da vida, então trabalha isso. Em vez de ficar preocupado com a vida dos outros, preocupa com a sua. Preocupa com a sua palavra, preocupa com a sua mente, porque você tem que pensar o que é puro e amável. Se você fizer o contrário, você está errado. E às vezes eu estou pensando, onde eu tenho que melhorar? Não, irmão, eu tenho que melhorar eu mesmo, é eu e minha mente, é eu e meus pensamentos, é eu e minhas palavras. É essa batalha que a gente tem que ganhar todo dia. Pureza sugere inocência. Uma mente pura significa uma mente casta. A ideia de ser puro é defendida por Paulo na perspectiva de que as palavras, as ações e os pensamentos dos crentes de Filipos fossem francos e sinceros, a fim de que toda impureza seja eliminada da nossa vida. O crente tem de dar lugar para que o Espírito Santo limpe continuamente seu coração e sua consciência. Assim estaremos prontos a desejar tudo que promove o amor fraternal. Desse modo, tudo que é amável, tudo que edifica os relacionamentos entre irmãos, deve ser o nosso pensamento. A igreja viraria uma bênção, né? A igreja seria edificada. Tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama. Pode continuar. Aí, irmãos, terceiro e último. Leia comigo a conduta. Irmãos, Paulo, uma vida a ser imitada. Olha, parece que Paulo foi presunçoso, Edivaldo. Olha, ele chegou a colocar aqui 5 palavras, 5 verbos, que denota a ação, né? Ele falou assim, aprender, receber, ouvir, ver e fazer. E ele falou para ele, tudo que vocês aprenderam de mim, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram de mim, tudo que vocês viram em mim, façam isso. Amém, meus irmãos? Que coisa tremenda esse apóstolo. Olha o versículo de número 4. Deixa eu ver qual que é o versículo. O de número 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes, viste em mim, isso fazei. Será que você pode falar como Paulo? Gente, olha, faça, porque o dizer tem por aí assim, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Paulo não falou isso. Paulo falou, olha, vocês viram em mim, vocês aprenderam de mim, vocês receberam de mim, vocês ouviram de mim, vocês viram em mim, fazer isso. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Paulo era um modelo, um padrão a ser seguido. E ele está falando para todos nós aqui que eu vou sendo carta, não é assim que ele falou? Que nós somos carta, nós somos modelo de vida. Seu vizinho pode aprender de você? Escuta aqui, seu vizinho pode aprender de você, receber de você, ouvir de você, ver em você, e se fizer a mesma coisa, vai para o céu ou vai para onde? Seu vizinho te copiar, para onde ele vai? Se seu colega de trabalho te copiar direitinho, para onde ele vai? Qual céu você está mandando ele? Paulo falou, olha gente, vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, fazei, porque vocês estão indo para o céu. Garanto, Paulo falou. E nós, irmãos?
Se o nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso colega de escola, nosso colega de rua, aquela pessoa, nosso amigo, se espelhar em nós e aprender de nós, e receber de nós, e ouvir de nós, e ver de nós, e fazer o que estão fazendo, para onde ele vai? Para qual céu nós estamos mandando ele, irmãos? Fica aqui essa palavra reflexiva. Você está fazendo escola. Você é modelo. Tá? Já cansei de ver essa palavra assim, ó. Crente igual a irmã fulana, que benção, aquela é uma santa. Mas crente igual a aquele, sangue diz nem poder, não quer nem passar naquela igreja. Então, de vez em quando escuta isso. Aquilo não quer ser crente. Quando eu for ser crente, eu quero ser crente igual a Mariazinha. Que ali é crente. Mas tem uns crentes aí que misericórdia. Por quê? Porque nós somos modelo, irmãos. As pessoas estão copiando. Eles não lê Bíblia, não. Sabiam disso? O mundo não lê Bíblia, ele lê crente. Isso é bom para ler crente, lê sua vida todinha. Fica o dia inteiro lendo sua postura. Se você grita na sua casa, ele está lendo. Está vendo? Crente gritando. Todo mundo grita lá. O vizinho da direita, da esquerda, todo mundo grita. Ele não está nem aí. Mas quando o crente grita, está vendo? O crente está gritando, brigando com a mulher, xingando. Se você fizer um escândalo lá, levar uma bebida, ele fala, está vendo? Crente bebe. Todo mundo bebe. Por quê? Eles não leem Bíblia. Eles só leem a sua vida. Se você contar muita piada feia, crente não faz isso. Se você for maldoso, crente não é assim. Paulo formou um modelo, um padrão. Vocês aprenderam de mim, vocês ouviram de mim, vocês viram em mim, vocês receberam de mim, fazei como eu fiz. Amém, meus irmãos? Maravilha, glória a Jesus. Você tem que ser um crente modelo. Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu quero ser modelo nesse mundo. As pessoas vão olhar para mim e vão fazer o que eu faço e vão caminhar na tua palavra, porque eu quero fazer a tua palavra. Amém, meus irmãos? Isso é responsabilidade da igreja. Isso é ser crente, crente de verdade. Ser crente é mais do que o barulho, mais do que o auê. Ser crente de verdade é praticar aquilo que nós colocamos no tema aqui, é praticar a palavra de Deus. Isso é ser crente. Nós precisamos aprender a praticar, ouvir e praticar. Amém? 3.2, para terminar. Paulo, exemplo de obreiro. Deixa nós falar com os obreiros aqui, né? Glória a Deus. Os obreiros do Senhor devem aprender com Paulo essa verdade pastoral. Todo obreiro de Deus deve ser transparente, deve ter uma mente santa, pura. Escuta aqui, irmãos, tem muito obreiro aqui. Eu estava esses dias, e o pastor Manuel estava mais eu, numa reunião de pastores, só pastores. E era todos os dirigentes e alguns vices, como o pastor que é Ismael, que é pastor comigo. Aí cada um estava dando uns depoimentos, a igreja, como é que está? Cada um está bem, beleza. Aí eu sei, pastor, ele levantou, pastor, eu sofri muito, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Mas hoje a igreja está uma bênção, maravilha. O único problema que eu tenho lá, eu levantei a cabeça, qual o problema não? Os obreiros, meu, a tribulação. Aí todo mundo a rir ao mesmo tempo, né? Porque ele falou, assim, quando ele falou, não, o problema que eu tenho é os obreiros. Os obreiros estão dando trabalho demais, um quer, o outro não quer, um puxa para um lado, puxa para o outro, está uma confusão. Os crentes estão uma beleza, divino Cesário, mas dizer que os obreiros estão dando uma canseira. Mas Paulo está falando, olha gente, obreiro tem que ser cabeceira. Vamos orar? Ele está na frente. Vamos fazer isso? Ele está na frente. Ele aprende primeiro, ele ensina, ele é modelo. Obreiro deve ser modelo de transparência. Agora hoje, gente, pensa numa classe murmuradora. Começa nos obreiros, muito obreiro murmurador. Se não for ele que não faz, está tudo errado. Murmura demais, fofoca demais, conversa demais. Eu estou colocando, né, obreiro, pastor. Você vai nas reuniões, você vai no simpósio de pastor, o que tem de murmuração. E isso é uma tragédia. Tragédia, porque Paulo está dizendo, olha,
Você tem que ser modelo. As pessoas estão aprendendo de você. Às vezes a igreja murmura muito porque o obreiro murmura muito. Conversa muito. Intriga muito. Muita conversa. Eu tenho orado a Deus. Senhor, olha, eu quero fazer uma história aqui, Senhor. Eu não gosto disso, eu não gosto de conversa, eu não gosto de murmuração, não gosto de conversa atravessada. Então, tem que formar. Tem que formar uma geração assim, irmão. Porque Deus está olhando para nós. Nós, obreiros, temos uma responsabilidade dobrada. A Bíblia fala, a quem muito é dado, mais será exigido. Mais será exigido. Obreiros vão sofrer mais exigências de Deus. Vão pagar um preço maior. Eu estava vendo sábado, indo para a casa da minha sogra trabalhar lá, e liguei nos clássicos inesquecíveis. Aí um hino lá de 1900, antigamente, assim, ó, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Aí eu falei, meu Deus, como esse hino é verdadeiro. A gente tem que pregar os espinhos também, irmão. Deus vai cobrar, Deus cobra. Deus vai cobrar de obreiros, que fez compromisso, fez juramento, recebeu imposição de mãos, de ser fiel, de ser parceiro, de ser, mas agora está do contra, fica contrariado. Qualquer coisa está emburrado, qualquer coisa está triste, qualquer coisa está falando, fazendo conversas. Isso não pode ser assim, porque a mente do obreiro tem que ser uma mente santa, sarada, curada. Ele é modelo, ele tem que ajudar a obra a prosperar. Irmãos, para atrapalhar, nós já temos o diabo, irmãos. O adversário, ele é terrível, ele não descansa. Nós temos que ser parceiros junto aqui para vencê-lo. Mas eu não posso dar lugar para ele. Porque eu fico pensando, às vezes eu falo para os pastores, a gente reúne lá, pastor Josué, hoje são quase 300 pastores. Eu falo, gente, o homem está sofrendo. São 300 pastores, 300 opiniões. Não dá para ele adequar tudo, não. Tem dia que eu vou lá e falo, isso não está do jeito que eu queria, mas nós somos parceiros, vamos chegar junto aí, porque para atrapalhar ele já tem o diabo. Mas ele não pode usar obreiro, irmãos. Eu falei, nós somos pastores. Ele não pode usar nós, não. Nós somos parceiros para fazer essa obra prosperar. Agora, se eu ficar fazendo aqueles cantinhos, aquelas conversas, aqueles grupos, é tudo que o inimigo quer, irmãos. Então coloca no coração, eu vou vencer, a minha mente é curada, é lavada, eu não vou aceitar. Coloca isso no coração, você vai prosperar na vida. Último, passa aí, Samuel, a recompensa da fidelidade nessa área. Olha o versículo 9, diz assim, ó. O que também aprendeste, recebeste e ouviste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Qual que é a recompensa? O Deus de paz será contigo. Se você não tiver mente santa, sadia, o Deus de paz não está contigo, não. Aí vai ter outra coisa que não é de paz com você. Para ter o Deus de paz, você tem que ter uma mente de paz, uma mente equilibrada, uma mente sarada. Olha o tanto que isso é profundo. Paulo fechou dizendo, olha, se vocês fizerem assim, a recompensa é, e o Deus de paz será convosco. Mas se você trilhar por outro caminho, você não vai ter o Deus de paz. Você vai ficar sozinho, pelo menos. Amém, meus irmãos? Que Deus nos dê graça para cuidar da nossa mente. Coloca a conclusão. Conclusão. O homem, alguém escreveu, é aquilo, repita comigo, o homem é aquilo que pensa. Portanto, devemos guardar a nossa mente de tudo quanto é vil, pernicioso, egocêntrico, imoral. Só desfrutaremos de uma vida cristã equilibrada, saudável, se alimentarmos a nossa mente com tudo aquilo que é do céu, pela sua palavra. Por isso, leia a Bíblia. Apesar de a verdade, a honestidade, a pureza, a justiça, o amor,
e a boa fama parecerem estar fora de moda e até ignorados por grande parte da sociedade, para Deus continuam a ser virtudes que autenticam os valores do seu reino. E nós, os que cremos, somos chamados a vivê-las aqui e agora. Quer ter vida abundante, vida equilibrada, vida cristã vitoriosa? Então cuide da mente, porque você vai ser amanhã o que você tem pensado hoje. Se você pensar, olha, esse ano eu vou consertar minha vida, eu vou ler a Bíblia, eu vou melhorar, eu vou abençoar, você vai ser abençoado. Pode escrever. Você pode abençoar o seu inimigo, a Bíblia manda, ora por ele, ora para quem está te malhando, falando de você, não entra na onda, ora por ele, abençoa ele, você coloca uma brasa viva na cabeça dele e redunda em vitória na tua vida. Amém, meus irmãos? Nós somos crentes para ir para o céu é o nosso destino, nós temos vocação celestial, e o diabo fica enganando muita gente, tem gente fraquinho na igreja, saindo da igreja, desanimado, triste, vem na igreja, não tem mais alegria, porque está vencido na mente, está falando, foi enredado, está desanimado. Mas volte à prática da palavra de Deus e tudo vai dar certo. Você não tem que olhar nem para A nem para B, você tem que olhar para a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus e a vitória vai ser sua em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa lição, Senhor. Eu aprendi muito nessa noite, ó Deus. Eu já errei muito, Senhor Deus, por dar lugar a pensamentos que não era de Ti, ó Deus. Mas me comprometo com a igreja nessa noite, a policiar os pensamentos, a vigiá-los, ó Deus, a pensar o que é amável, o que é puro, o que é de boa fama, a ver aquilo que é autêntico nas pessoas, ó Pai. Deus, eu abençoo a igreja nessa noite, Pai. Teus filhos estão aqui, Senhor. Nós estamos em guerra, Pai. Há uma guerra a ser vencida na nossa mente, que vai para nossas palavras, que transforma em ação. Nós precisamos vencer essa guerra, Pai. Dá-nos a vitória, dá a vitória a essa igreja. Abençoa os obreiros desta igreja, Pai, que eles sejam transparentes em palavras e em pensamentos na Tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja. Glória a Jesus. Meus irmãos, enquanto eles vão recolher a oferta, e você pode já ofertando com alegria nessa noite,